E aí, queridos, nós estamos falando sobre fé. E o pastor Xavier aqui falou de uma das chaves da prosperidade. Você tem que crer que Deus é um Deus de provisão. E a gente falou sobre como vem a fé. E a fé vem por ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E como bem o pastor Xavier aqui aprofundou, a fé vem pela palavra escrita ali, o Logos vira rema, mas a palavra também está viva dentro de ti, o verbo vivo está dentro de ti, a palavra que se fez carne, o verbo, ele habita dentro de mim, dentro de você. E esses dias, nessa dinâmica da fé, eu estava ali, e muitas vezes, queridos, a gente vai agir em fé, sem vontade, e a maioria das vezes, as coisas que vão fazer bem para a gente, a nossa carne quer sabotar. Eu vou falar de duas coisas minhas assim, que aparentemente tudo que é bom para você, você vai ter que exercer fé, porque você vai fazer sozinho, é você e Deus, a caminhada, amém? Comunidade é uma bênção, andar de 2 em 2 é uma bênção, mas eu estava me apropriando da palavra, irmãos, para estudar, para ir para a academia fazer atividade física. A nossa carne não quer. E aí eu peguei aquele texto lá de Filipenses, não peguei lá o texto, a palavra, não, mas eu peguei ele dentro de mim. Eu disse: Senhor, Tu és o Deus que efetua em mim tanto querer como realizar segundo a Sua boa vontade. Eu tenho que estudar, e eu tenho que fazer atividade física para me crescer. Porém, eu estou sem vontade, mas a Tua palavra diz que o Senhor é que opera em nós tanto querer como realizar. Então, Senhor, coloca desejo dentro de mim para me estudar, coloca vontade dentro de mim para me estudar, coloca vontade, coloca desejo dentro de mim para mim ir para a academia, malhar. Coloca vontade, uma força de vontade que Tu, Senhor, gera dentro de nós, amém? E isso é você andar na palavra, isso é você andar no Espírito. Diga para o seu irmão aí: você vai andar na palavra. Uma outra coisa que eu apliquei nesses dias, queridos, e é verdade, tem hora, irmãos, a hora que Deus mais libera o poder dele é quando você silencia a voz exterior e grita dentro de ti a voz do Espírito. Irmãos, eu estava lendo sobre como andar no Espírito, e eu sei que as minhas orações eram muito barulhentas, mas depois de um tempo, a minha oração ficou muito silenciosa, e eu digo: será que eu estou, sem avivamento, se eu estou desavivado? Eu não sei nem se existe esse termo, mas o certo é, irmãos, que quando eu oro em silêncio, até no Espírito, até falando em línguas, dentro do meu coração. E aí depois passou algum tempo, eu fui vendo o Kenneth Hagin falando dessa dinâmica espiritual, que quando você está ali, que você não fala muito na voz do homem exterior, mas você está dentro de si. Muitas vezes a gente é até parado, irmãos. Até o desânimo é Deus nos trazendo, até a depressão é Deus nos trazendo para uma intimidade e para uma experiência profunda. Deus está no controle da nossa vida até na hora que a gente acha que está para morrer, irmãos. Amém? Aí, queridos, a gente falou sobre a fé, como a fé vem. E aí Hebreus 11:6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é presenteador, que é galardoador, que é recompensador daqueles que o buscam. Mas a gente fica só no lado negativo, a gente diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Mas diga para o seu irmão: querido, você quer agradar a Deus, creia no poder dEle, creia no amor dEle. Quando você crê naquilo que Deus é, no caráter de Pai, de amoroso, daquele Deus que está cuidando de você e de mim, aí, meu irmão, Ele fica alegre, você agrada a Ele. Diga para o seu irmão: quer agradar a Deus? Creia no amor de Deus, creia no favor de Deus, creia na provisão, creia na cura, creia na prosperidade, creia no milagre, amém? Ele gosta que você acredite nele. Foi ontem, eu acho,
Pastor Xavier, o Davi veio. Aí eu estava estudando lá, né? Eu estudando, aí o Davi vem. Aí eu até digo para ele, tia, eu digo lá em casa, meu irmão, vou estudar. Não vem ninguém para cá não, porque senão eu perco o meu raciocínio. Aí mas o Davi vem. Diga, filho, quebra protocolo, não tem formalismo. Aí o Davi vem, aí ele já vem, né? Eu sei que ele já quer me dar um abraço, né? Aí ele, pai. Aí ele me abraçou assim, né? Aí tu quer me abraçar, né? Vem cá, me abraça. A gente se abraçou, ele disse, pai, tu vai passar na OAB, pai. Eu acredito em ti, pai. Meu irmão, naquela hora Deus, fale para mim isso, eu acredito em ti, pai. E aí eu fui orar, tio. A gente fica cheio de ansiedade, irmãos. É ou não é? É a carne, é o diabo dizendo não vai dar, o teu futuro e tudo. Aí vem aquela palavra viva dentro de mim, que eu digo, o evangelho é vivo. É mais do que letra, é mais do que um livro morto. É a Bíblia que queima dentro de mim, dentro de você, amém? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? A palavra viva é o evangelho vivo dentro de mim e de você. E aí ele disse, lançando sobre mim toda a tua ansiedade, Agno. Aí eu disse, é toda, Senhor, é toda. Então, Senhor, toma o OAB, toma, Senhor, minha família, toma o meu trabalho, toma a IEV, toma, Senhor, a política do Brasil, toma tudo, Senhor, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de vós, e ele vai continuar cuidando de vós, amém? Será que você pode aplaudir ao Senhor? Pode lançar tudo, pode jogar tudo para ele, que ele vai continuar cuidando de mim e de você. Pastor, estou sem gasolina, lança para ele, está aqui meu carro, Senhor. Não é não, Zé Roberto? É contigo a bronca, Senhor. Eu estou nas tuas mãos. Isso não é ser irresponsável não, isso é crer, amém? E você vai caminhando, você vai andando na fé. E ele diz que aquele que se aproxima dele com fé, mudando o texto, né? Agrada a ele. Quer me agradar, irmão? Deus está falando para mim e para você. Creia. Creia. As circunstâncias vão gritar, Deus te abandonou. O diabo vai dizer, o teu ministério já era. Mas Deus está dizendo, creia, meu filho. Além do que tu está vendo, creia em mim. Creia. Porque eu vou recompensar. Eu sou o Deus dos milagres impossíveis. Eu sou o Deus que manda a tua provisão lá no meio da caverna. A caverna fala de depressão, de limitação, mas eu vou jogar um ribeiro de água lá e vai vir um corvo te abençoar. E se acabar aquele canal de provisão, eu vou levantar uma viúva pobre, mas não vai ser para arrancar dinheiro dela não, vai ser para ela prover para você e para o fluxo da provisão chegar até você, amém? Diga para o seu irmão, Deus é o Deus da abundância. Tinha um livro lá na biblioteca do pastor Xavier, que ele era assim, Deus quer que você enriqueça. E a gente tem essa, né, prosperidade, será que é de Deus? Aí o tio, meu filho, esse livro aí não é muito. E até aí eu peguei o livro, Deus quer que você enriqueça. E aí o cara americano é bicho doido, né? Eles vão meditando em um tema e fica naquilo. E aí ele falando da visão da economia, né? A economia, olha só, economia, escassez. Para um ganhar, o outro tem que perder. Para alguém prosperar, alguém tem que ser explorado, né? Mas diga, o reino de Deus é o reino da abundância. Tem para todo mundo. Quanto mais você dá, mais você recebe, amém? Não precisa explorar ninguém, arrancar nada de ninguém, porque o reino de Deus é o reino de abundância. E ali ele fala da economia, da visão econômica do mundo e da visão do reino de Deus, do fluxo de abundância que tem no reino de Deus. Ele não criou nada com escassez, nada escasso, não vai acabar. Não, água, meu irmão, até onde tu pisa tem água. Luz tem abundante.
Não é o problema de escassez no mundo, não. O mundo tem abundância. O problema é do egoísmo do homem, do pecado de Adão e de tudo isso aí que fez essa miséria toda. Mas diga: Deus é o Deus da abundância. Você prosperando, a sua família prospera. Diga: eu prosperando, a minha família prospera. Eu prosperando, o reino de Deus prospera. Eu prosperando, a minha geração prospera. Amém? Deus é o Deus de abundância. E aí, queridos, deixa eu ir para continuar o tema. Queridos, mas essa dinâmica da fé, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O Logos, quanto mais você se encher da palavra escrita do Logos, mais o Espírito vai ter rema dentro de ti, palavra viva. Amém? Isso não quer dizer que Deus está limitado em nenhuma fórmula, nenhuma... Falar algo que o pastor Xavier falou aqui, que é o que está dentro de mim faz muitos anos. Tem hora, irmão, que você não aguenta nem andar. É verdade. Tem horas que você não aguenta nem ler a Bíblia, orar. Mas a Bíblia diz: quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. De maneira que Paulo diz, né, eu vou me alegrar. Irmãos, mas nessa hora que você não consegue nada, o Espírito Santo está te assistindo na tua fraqueza. E Ele vai falar contigo coisas que vai... Um sussurro do Espírito Santo nos leva para um novo tempo. Amém? Elias era um profeta, usado por Deus, mas ora, a gente vai ver Tiago falando que ele era um homem sujeito, humano como todos nós. Não é nem homem, né? Era humano. Ele orou, aí depois ele ficou depressivo. Mas diga: pão, palavra, é que faz a fé. Mas se você se encher de fé, como que eu me encho de fé? Ele diz, Romanos 10, do 8, né? A gente leu. E às vezes a gente passa correndo por um texto e não pega o que tem. Ele diz assim: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Aí ele vai, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Mas como está escrito, irmãos, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A fé está na tua capacidade de você pegar ela. A fé, a palavra não está lá no trono de Deus, inatingível, inalcançável. Não está lá noutra dimensão, ela está perto de ti, na tua boca, no teu coração. A palavra da fé que pregamos, amém? Ela está acessível, amém? E aí, Deus te deu todas as possibilidades de você. E aí por isso que a igreja existe, para levar esse evangelho de salvação. Pastor, hoje a gente está vivendo um tempo maravilhoso. Quantos ainda estão cheios de gratidão no encontro com Deus? Foi pela fé, né? Mas a gente tem que celebrar, se alegrar. Quantos viram a igreja lotada domingo aqui? Amém? Isso foi algo poderoso pela fé. Humanamente falando, era um negócio assim, né? Pô, faz tempo que não rola isso, mas Deus fez. E a gente tem que estar com gratidão. Mas a palavra, ela tem mais para nós, amém? E aí, queridos, Deus vai continuar movendo as nossas vidas. E aí ele diz, como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, amém? Como pregarão se não forem enviados? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam
o evangelho vivo, as boas novas. E aí, meus amados, nós vamos ter aí um tempo precioso, coisas novas de Deus. Nós vamos ter o primeiro curso de aliança de membresia depois do pós-encontro, amém? Vai começar a escola do Evangelho Vivo, a gente vai começar em fevereiro, mas Deus já está dando as estratégias, amém? Que nós vamos ter uma escola dinâmica, para você mergulhar na palavra, a palavra mergulhar em ti, o Espírito Santo fazer você ser encharcado na palavra. E aí a gente vai, eu falei aqui, mas é muito poderoso, irmãos, vai esclarecer muitas coisas. Tem frequentadores, eu já falei aqui, né? Tem frequentadores e tem membros. E tem membros ativos e membros inativos. E a gente vai entender. Tinha os seguidores, né, Jesus? A multidão que estava ali e outra hora já não estava. Tinha os seguidores, alguns que iam com Jesus até um pouquinho. E tinha os discípulos, aqueles que tinham um compromisso maior. E até eu falei que os frequentadores são uma bênção, né? Porque eles fazem o culto ficar bonito. Ó, hoje tem mais gente. Tem ou não tem? Tem mais gente. Mas aí a gente vai fazer, irmãos, uma escola dinâmica, vários professores, não vai ter o mesmo professor, vai ser vários professores, que Deus tem levantado aqui, pastores com maestria, com dom, com ensino bíblico inspirado, debaixo da sua identidade, do seu dom, amém? Uns falando alto, outros falando baixo, uns meio agitados, outros quietinhos, mas Deus vai usar cada instrumento. Eu digo que o reino de Deus, Deus usa, não tem aquele, eu estava vendo Grey's Anatomy, acho que eu acertei. É? Acertei, minha filha? Mais ou menos, né? Mas aí todo mundo quer ser médico quando assiste aquela série, né? Mas ninguém quer ser o instrumentista ali, que é um cara que faz um curso para... A tia que é da saúde tem um curso só para o camarada cuidar dos instrumentos cirúrgicos ali, que cada um, querido, olhe para o seu irmão e diga: instrumentador. E o médico, ele pede instrumento tal, e ele... instrumento tal, e ali é uma especialidade. Diga para o seu irmão aqui: você é um instrumentador do Espírito Santo. Deus vai usar você com as suas características, com os seus traços, amém? Diga para o seu irmão: Deus vai levantar você, querido, como um homem, uma mulher de fé. Deus tem dado uma estratégia poderosa para essa igreja. Diga: é melhor equipe. Eu já marquei muito, irmão, na boa intenção, querendo fazer o melhor, com boas intenções, centralizando tudo em mim. Daqui a pouco eu estava esgotado. Esgotei, irmão. Por quê? Está tudo, só estou fazendo mesmo. Mas diga para o seu irmão: equipe. E aí, queridos, diga: escola do Evangelho Vivo. Vai começar depois do pós-encontro. A gente vai definir a data, o horário, direitinho, os detalhes. Mas para quem é essa escola? Diga: para todo aquele que quer renovar a sua aliança de membresia com Jesus. Ai, pastor, como é que eu sou fiel a Jesus? Vou fazer um compromisso com a minha igreja local, e eu vou demonstrar meu nível de compromisso com Jesus, amém? E aí a gente vai, pela palavra aqui, renovar nossa aliança, amém? Quantos creem que Deus é um Deus de aliança? Nada é obrigado no reino de Deus, irmãos, mas Deus é um Deus de compromisso, de aliança, de fidelidade, amém? E aí, queridos, tudo isso é um mover da fé. E depois vai vir a conferência de aniversário da Igreja do Evangelho Vivo, e aí a gente vai fazer um grande batismo em águas, no dia do primeiro batismo da Igreja do Evangelho Vivo, amém? Vai ter a festa das águas, que vai ser esse pessoal que vai estar na aliança de membresia, fazendo o pacto de membro, amém? Diga: Deus é um Deus de pactos, Deus de aliança, Deus de fidelidade, Deus de compromisso. Ele não obriga ninguém a nada, mas se tu botou a mão no arado, meu irmão, eu não vou olhar para trás, eu vou até o fim. Pedro, tu me ama? Pedro está lá desistido, acabado.
frustrado, te neguei 3 vezes, Senhor. Não falava, mas a alma dele estava gritando, te neguei 3 vezes, Jesus. Pedro, tu me ama? Ele, te amo, Senhor. Vai cuidar das minhas ovelhinhas. Pedro, tu me ama? 2ª vez. Te amo, Senhor. Eu não sei bem não se eu te amo, mas te neguei, Senhor. O Judas pelo menos foi mais corajoso que ele. Ele se matou logo. Eu não, nem coragem de me matar eu não tenho. Eu te amo, Senhor. Tu apacenta minhas ovelhinhas, meus cordeirinhos. Pedro, tu me ama. Eu te amo, Senhor. Então, vai cuidar. Pedro está aqui na frente já. Então vai cuidar das minhas ovelhinhas, amém? Está vendo, Pedro? Mas Deus está chamando a Ieve, queridos. Quantos creem que Deus está dirigindo essa igreja? Pastor Xavier repartiu, diga, equipe ministerial. Ele repartiu um pedaço da autoridade dele comigo aqui. E eu fico orando, Senhor, a estratégia, diga, Deus vai fazer a implantação, não de células mais, mas de cuidado das ovelhinhas do Senhor. Vai ser os grupos de evangelho vivo, amém? Quantos creem que Deus quer reativar o cuidado com as ovelhas, amém? Agora eu estava descendo ali da sala de oração, aí eu via, abri rapidinho o WhatsApp, aí o Adalberto disse, pastor, não vou poder ir, porque eu estou aqui no trabalho. Aí eu, tranquilo, irmão, assiste aí o culto da Vitória online. Agora a gente tem um online, né? Aí quando eu desço a escada, eu olho só o Adalberto sentado já aqui. Amém? Muitos vão vir com fidelidade, outros a gente vai precisar estar dando um acompanhamento. Daqui a pouco ele firmou, ele já vai acompanhar outros, amém? E não é a gente acompanhando naquela de carregar toda hora, não. Vai carregar, depois, meu irmão, vai andando. Dá os teus passos aí que a gente vai ficar olhando. E daqui a pouco vai ter gente firme. Mas diga, cuidado, comunhão, compartilhamento. Esses valores, irmãos, são bíblicos. Comunhão. E o que isso tem a ver com fé? Abra sua Bíblia. Atos capítulo 14. Versículos 7 e 10. Atos 14, versículos 7 e 10. Vou ler 2 textos hoje para a gente fixar como é que a fé vem, como é que a fé opera, né? Atos 14, 7 diz: Paulo e Barnabé anunciavam o evangelho. Versículo 8: em Listra acostumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Versículo 9: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, Paulo, falando, apruma-te direito sobre os teus pés. Ele saltou e andava. Queridos, muitas vezes a gente passa pela palavra e a gente pensa assim, olha, cara, a fé de Paulo, bicho, Paulo era o cara, Paulo era o homem da fé. A fé de Paulo, poxa, ele curou aquele homem. Não, irmãos, Paulo anunciava o evangelho. Diga, Paulo simplesmente anunciou o evangelho. Diga, quando o evangelho é anunciado na pureza, na simplicidade. Quem é o evangelho? A gente vai já ver. O evangelho é Jesus.
Ele salva, amém? Perdoa pecados, que é o maior milagre de todos, que é o milagre mais poderoso, que é a vida eterna, salvação, novo nascimento, santificação, filiação. Você se torna filho de Deus, você se torna ungido pelo Espírito Santo para proclamar boas novas, amém? Paulo anuncia o evangelho, aí ele no versículo 8, aí tinha um paralítico de nascença lá, aleijado desde o nascimento, que jamais pudera andar, algo absolutamente impossível, e é a realidade que a gente vive dia a dia, coisas impossíveis, o cara aleijado, de nascença, que nunca tiveram, porque meu irmão, o cara era aleijado, de nascença, já está claro, não anda, mas aí o escritor detalha, que nunca tinha andado, para dizer assim, meu irmão, era um negócio impossível, 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 mas olha o que é que aconteceu, esse homem ouviu o quê? Falar Paulo estava falando o quê? O evangelho, que fixando, aí Paulo fixou os olhos nele, ficou olhando para ele, e vendo, quando Paulo viu a fé, vendo que possuía fé, e que tipo de fé era essa? Fé para ser curado. Aí Paulo, esse cara está com fé para ser curado. Paulo viu a fé, porque ele estava atento ali ao evangelho, 100% ouvindo aquilo, e Paulo estava anunciando o evangelho, olha Jesus, Ele curou, Ele libertou, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está aqui hoje, e Ele vai curar você, e Ele vai libertar você, e Ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. E aí Paulo está pregando, e aquele paralítico de nascença está olhando, e fica com os olhares fixos em Paulo, e Paulo fixando os olhos nele, viu fé, e disse, olha, você que está aqui na frente, levanta e anda. E aí ele deu um salto e saiu andando, amém? Diga para o seu irmão, Deus, depois que você prega o evangelho, Ele faz milagres. Aqui é o milagre da cura, mas irmãos, quantos milagres a gente vê, casas paralíticas, filhos que não falam com pais, pais que não falam com filhos, amém? E aí quando vem do encontro, o cara vai lá e abraça o familiar dele e diz, eu te amo. Isso para a gente que está em saúde espiritual é tão normal, mas para as pessoas isso é um paralítico andar, amém? Isso é uma paralisia familiar se destravar. Eu lembro que eu fui na casa de uma pessoa e eu perguntei, fulano está aí? E aí o pai dessa pessoa disse assim, rapaz, eu acho que ele só mora aí. O pai dizendo, porque eu nunca nem ouvi ele falar. Casas paralíticas, irmãos, é ou não é? Aí quando vem o evangelho, diz, meu irmão, levanta e anda, vai lá, conversa com teu familiar. Isso é um milagre, irmãos. Isso é restauração poderosa. Diga, a cura faz parte do evangelho. Romanos 1,16, porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso, irmãos, nós vamos abrir aí os grupos do evangelho vivo. Nós vamos implantar, nós vamos fazer uma convocação geral, para quem quiser ser um anunciador, para dizer, eu não tenho vergonha do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, amém? Esse termo salvação, o pastor Xavier já ensinou aqui, mas vale a pena a gente bater nessa tecla. Salvação é tudo, é um pacote completo, não é só perdão de pecados, amém? Não é só perdão de pecados, é cura física, é cura emocional, é cura familiar, é livramentos, amém? É prosperidade. A maldição da lei tinha a tríade da maldição, né?
Qual é a maldição da lei? Pecado, morte, né? Pobreza. E a salvação, enfermidade. Quando veio o pecado, veio a enfermidade, veio a morte. E a salvação é salvação espiritual, perdão de pecados, é cura física e é prosperidade. Não no sentido só de bens materiais, mas de todas aquilo que faz a gente viver feliz. E aí, queridos, eu queria ler outro texto aqui. E é o último texto dessa noite. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. Atos capítulo 8, versículos 5 a 8. Um texto agora de um homem comum da igreja primitiva, né? Da igreja apostólica. Atos 8, versículos 5 a 8. Filipe descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Olha aí, irmãos, poderoso isso. Anunciava-lhes a Cristo. Quem é Cristo? Diga, o Evangelho. Versículo 6. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. As multidões estavam atentas lá. Filipe estava anunciando a Cristo. Filipe estava anunciando o Evangelho. E as multidões unânimes atendiam, ouvindo as coisas que Filipe dizia. E vendo os sinais que ele operava. E o que acontecia? Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, o versículo 7, Filipe está anunciando a Cristo. O versículo vai desatando sinais. Diga, você prega o Evangelho e crê, e desata a fé, e começa a vir milagres. Muitos possessos de espíritos malignos foram o quê? Libertos. E muitos paralíticos. Já pensou? Olha aqui para mim, irmãos. Paulo curou um paralítico. Na verdade, o Evangelho curou um paralítico. Agora um homem simples, um Filipe, que não era apóstolo, está libertando multidões. Olha quantos estavam sendo libertos. As multidões atendiam unânime as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Versículo 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos, não era um mais, era uma libertação coletiva, eram muitas pessoas libertas, eram muitos paralíticos andando, eram muitos coxos sendo curados. E diga, cura, libertação e alegria. Tremendo encontro, né? Termina o negócio, é a festa lá e todo mundo. Queria que você se colocasse de pé. Irmãos, escute bem isso. Ouça bem. No Evangelho não há um Evangelho. Não há um Evangelho em que Cristo não seja o médico dos médicos, aquele que cura todos os problemas, amém? Aquele que faz o endemoniado ser livre na hora, instantaneamente. Diga, o Evangelho é Jesus, aquele que veio para destruir as obras do diabo. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, amém? Jesus veio para curar e libertar os oprimidos.
E aí, queridos, você agora é um anunciador, você é o Filipe. Quando você falar do Evangelho, as multidões ouviam, unanimemente ficavam ali atentas àquilo que Jesus estava falando. Havia um certo pastor batista, Kenneth Hagin conta, J.P. Nelson. Ele era batista, né, tradicional, assim como Kenneth Hagin. E aí ele foi saindo no carro e ele sofreu um acidente no trânsito. E aí o médico foi atender ele e disse: tua perna vai ser amputada. E ele era um batista tradicional, não acreditava no Jesus que curava. E aí ele saiu com aquele diagnóstico: vamos amputar tua perna. E aí ele foi para a casa dele. E aí ele disse: Senhor, perdoa-me. Veio aquele versículo lá de Tiago, né? Tem algum presbítero? Tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja. Chama Ezequias, que ele vai ungir o enfermo e será curado. Amém? Aí ele disse: eu não creio nisso, Senhor, mas eu vou cortar minha perna agora. Ou é fé ou é cortar a perna. E aí ele não tinha na igreja dele essa crença, né? E esse procedimento de orar com imposição de mãos e com unção com óleo. Ninguém ungia com óleo. Mas aí ele disse que ele estava naquela necessidade tão grande. Ele disse que Deus falou com ele assim: Jesus não cura hoje, mas a fé ainda continua viva hoje. E aí, um amigo dele simples, ele disse: lá na tua igreja tem oração com óleo? E aí ele disse: tem. Então vem, manda vir aqui orar com óleo, que Deus vai evitar que eu seja amputada a minha perna. E aí ele começou a crer na cura divina, no Jesus médico dos médicos, no Jesus que sara as nossas enfermidades. Amém? E muitas vezes, queridos, e aí Deus foi uma pessoa de uma igreja lá que cria na cura e orou nele, e ele ficou com a perna dele, foi curado. Mas, queridos, às vezes a gente vai andando no Evangelho e a gente vai perdendo essa fé de orar pelos enfermos. Amém? E aí Deus quer avivar isso. Se tiver alguém enfermo perto de você, meu irmão, atreva-se a crer, que nem diz o Smith Wigglesworth, atreva-se a crer na palavra. Não é eu que vou curar, não é Paulo que curou, não é Filipe que curava, era Jesus. Através da pregação do Evangelho, Jesus ia sendo revelado. E aquele Jesus que curou os enfermos lá na Judéia, em Samaria, Ele está aqui hoje, nessa noite, para liberar uma unção de cura. Se você está totalmente saudável, sabe, tem pessoas que estão enfermas e Deus quer levantar. A igreja não é só para vir para receber cura, não. A igreja é um agente de pregação do Evangelho, de milagres, de salvação, de cura divina, amém? De transformação de situações impossíveis. Levante suas mãos ao Senhor e comece a dizer: Senhor, eu quero te agradar, eu vou pregar o Evangelho de poder, o Evangelho, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para curar, para salvar, para libertar, para batizar com o Espírito Santo, para me levar para o ministério, para me servir a igreja de Cristo e para me ser um missionário na minha família, no meu lar, no meu trabalho, na minha escola, para mim ser um anunciador, um portador da boa notícia.